Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista, a gente agradece a audiência. Estamos aqui com o Jamison Costa, ele que é artista. Muito obrigado, Jamison, por ter vindo aqui, aceitado o nosso convite. É um prazer. Como é o trabalho de fazer as esculturas, de fazer os bonecos de Olinda que nós vamos mostrar nesse programa? É novidades, viu? Entendeu? É como eu estava conversando com a dona Rosa, que não existe aqui bonecos de Olinda, existe agora bonecos de Alagoas, né? Diferenciar, modificar. Como foi que você chegou como foi que começou a produzir? A produção dos bonecos de Olinda já faz 15 anos que eu já trabalho com essa arte já. E começou numa brincadeira, né? Mas depois comecei a levar a sério e o povão alagões começou a me procurar e comecei a fabricar essas peças. Você é de Alagoas? Eu sou de Alagoas, fui pro Rio de Janeiro, pequeno, mas sou alagoano. Fui pro Rio, voltei pra cá de novo e comecei a mexer com as artes. Como foi que você conheceu? A escultura, eu comecei a fazer escultura com a escola de samba Jangadeiros. Certo. E de lá eu comecei a me descobrir, né? Aí um amigo meu disse, rapaz, será que você não faz também boneco de Olinda? Que eu nem sabia. Aí mostrou umas fotos, aí fiz uma encomenda, até com um cara chamado Prego, que é da Gaviões. Sim. Porque eu trabalhei com muitas escolas de samba aqui de Maceió. E comecei a fabricar, entendeu? Essas esculturas. E o início dessa inspiração, você sempre teve talento com a parte de manuseio, de produtos? Qual foi o primeiro, não diria emprego, o primeiro ofício que te levou à arte? Eu, com 6 anos, já comecei a mexer com desenhos, né? Eu comecei a fazer algumas encomendas, né, na área de desenho, mas aí eu comecei a sentir vontade de aprofundar mais na área, né, de arte, né, como desenho, como escultura. Aí eu consegui abranger tudo isso numa coisa só, né, um grafite, né. Até então não tinha mexido ainda com escultura, a área era desenho, né, e grafite, mas aí com o tempo comecei a me envolver com o pessoal aqui, certo? Dos blocos, né, que teve também. Aí comecei a receber convites, né, para fabricar algumas peças e aí comecei a manusear. E aí veio a ideia dos bonecos de Olinda, né, que é o meu preferencial, né. Hoje uma peça como de boneco de Olinda é comercializada a que valor? Ela chega de 7 mil a 8 mil. De 7 mil a 8 mil. Exatamente, E leva quanto tempo para poder ficar feita? Entre 20 anos a 30 dias. Dependendo da escultura, né? Porque tem escultura que ela pessoas que existem, né? Como personagens que existem, né? E também tem esculturas que não existem. Aí fica mais fácil quando é escultura que não existe pessoas, né? Agora quando a pessoa existe, eu fabrico as peças, né? Você primeiro faz um desenho dessa pessoa? A pessoa manda foto e eu passo ela em rascunho e começo eu não sei explicar. Eu pego a faca, o estilete e eu começo a traçar e a coisa sai. Você fazia caricatura? Caricatura, fotografia, retrato falado. E isso daí já foi te dando a base para esculpir? Exatamente, E quando foi que você percebeu que tinha talento para isso? Eu comecei a perceber que tinha talento quando eu comecei a trabalhar na escola de samba aqui de Maceió. A produzir as peças para o desfile? Exatamente, comecei a fazer aqui o trabalho mesmo assim, mais assim, divulgativo, realmente foi na área de escola de samba aqui de Maceió, né? Como Gaviões, como Unido do Pulso, Jangadeiros, né? Girassol. E ali eu comecei a ver que eu podia, né, levar como profissão. Quais são os materiais que você utiliza? Desde madeira, isopor, a fibra, a resina, ferro, espuma, poliuretano, que é um material novo agora que está chegando aí também, parte de colagem. E as tintas e cola normal, não é isso? Tinta, qualquer tinta. Vidro, alguma coisa assim, não? Vidro também, faço corte de vidro também. De vidro também? Faço em vidro também. E quanto chega a pesar um boneco de Olinda? Há um tempo atrás, os bonecos de Olinda eram feitos com ferro, né? Eram feitos com ferro. E eu ficava observando, caramba, ferro pesa muito. E aí eu comecei a mexer com isopor.
né? Que a gente trabalha com isopor e aí eu trabalho com uma chamada envelopagem, que é um material que se aplica no isopor, um papel de embrulho, não tem segredo. E aí a gente trabalha com a farinha de trigo e faz a sacola e aí eu trabalho em cima dessa peça. Depois vem a resina, vem as tintas, aí ele consegue ficar com uma boa durabilidade. Tanto na envelopagem como também na fibra. E aí fica leve. Muito leve. Pessoal, a galera tá gostando muito. Para poder utilizar um produto desse, precisa ter treino ou não? Muito, viu? Muito, né? Tem que ter... equilíbrio, né? Equilíbrio. Tem também o boi de carnaval aqui de Maceió, né? Que é o boi meu boi, né? Eu me lembro que há muito tempo atrás, as esculturas, as cabeças dos boi eram de osso, né? E eu era meninão, ia lá buscar comigo, mas rapaz, vou criar a ideia de fazer também a cabeça de fibra. E hoje em dia tá aí a cabeça de fibra pro boi meu boi. O que é que te dá mais prazer de fazer? Grafite, eu gosto muito de grafitar. E boneco de Olinda. Duas coisas que eu gosto. Grafite, fazer grafite e fazer boneco de Olinda. O que te encanta no grafite? O que me encanta no grafite eu tenho uma paz tão grande, sabe? Uma paz, eu me sinto... Eu entro em outra dimensão quando eu trabalho com grafite. Você cria, né? Eu crio, entendeu? Depois que está pronto, quando o cliente olha assim e gosta, caramba, aí é muito prazeroso demais. O grafite eu entro em outra dimensão. E tamanho de objeto de produção importa para você? Você gosta de trabalhar com objetos maiores, menores? Eu gosto de maiores, eu gosto de desafios. Eu fiz o cavalo de Troia para o Boi Vingador, gigantesco, se não me engano, 8 metros de altura. O Boi Vingador é onde? É lá, meu vizinho, Pajuçara. Lá Pajuçara. E dragão também fiz, eu fiz o templo do dragão também, foi uma coisa bem legal. Você tem um ateliê na Pajuçara? Tem um estúdiozinho, um estúdio legal na Pajuçara. E recebe as pessoas? Recebo, sim. E já chegou a expor, Jamison? Eu expus agora aqui no Palácio, pela primeira vez, a Dona Rosa Mossoró, inclusive foi ela que começou a me puxar no meu pé porque eu estava muito escondido, né? Acho que a timidez não deixava eu aparecer. Né? E aí a Rosa é uma divulgadora, né? É divulgadora, uma amiguíssima. Pouco tempo, mas parece que eu conheço ela há milênios de anos. Muito legal, deu caráter, super caráter dela. Né? E ela me convidou para fazer uma exposição no Palácio e eu fiz, né? Que foi o quadro Menino do Gueto, deu Igualdade. E foi legal. Tem experiência boa, mais um pro meu currículo, né? Pintura de quadros. Tem lhe ajudado na produção, no seu trabalho? Sim, tem. Depois de sair, essa exposição, com certeza. Por isso que eu estou aqui. Qual você acha que é o papel dessa arte no mundo de hoje? O papel nessa arte no mundo de hoje, eu tenho planos, sabe, de dar aulas, né? De ensinar a mocidade, né? O papel nessa arte do mundo de hoje é tirar esses jovens aí das drogas aí, tentar fazer algo diferente aí para divulgar, né? A área artística é muito importante, né? Para a mocidade de hoje. Não só para a mocidade, para todo mundo, né? Já produziu para fora? Eu fiz um trabalho, não sei se São Miguel é tão longe, mas eu fiz o Réveillon de São Miguel, eu fiz o barco de São Miguel dos Milagres, que é o Réveillon, que é muito bom lá, né? Fiz um navio de 14 metros, né, com bambu, cipó, foi um desafio. Né? Deu certo? Deu certo, arrebentou, o pessoal lá gostou muito. Esse ano eu tô lá de novo. Quanto tempo levou? Pelo que pareça, levou 28 dias. Porque eu fiz o navio e fiz uma imagem, muita coisa eu fiz, muita coisa. Fiz um cara chamado Denis, que é lá de São Paulo, parece, um DJ. Ele amou também, uma coisa bem legal, uma coisa bem... E para visitar o teu ateliê, conhecer o seu trabalho, como é que faz, Jamison? Rua Regente Feijó, né? 165 Pajuçara, né? Chamada Ponta da Terra, né? Muito bem, Jamison, foi um prazer. A gente vai mostrar agora a arte do Jamison, produção de boneco de Olinda, de escultura, de grafite. Pode contatar? Tem telefone, Jamison? Tem telefone, sim. Qual é o número? 8844-6621. 6621. Você confere aí no encerramento do bloco também como a arte do Jamison. A gente vai para um breve intervalo em seguida e volta já. Quanto mais mochilas se fecham,
mais oportunidades se abrem para todos. Sua colaboração não financia só mais um caderno. Quando você doa, dá a chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história. lbv.org/nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Voltamos com o programa Ponto de Vista, agora aqui comigo, o presidente do Sindicato da Indústria da Construção, Alfredo Breda. Alfredo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O sindicato fez um censo, né? O censo traz algum indicativo de como está o mercado atualmente? Obrigado por estar aqui, ter me convidado, é um prazer estar no seu programa, Wendel. Na verdade, esse censo ele vem demonstrar o que está acontecendo com o mercado imobiliário aqui em Maceió e na região metropolitana. Ele é essencial para que nós, construtores, corretores e mesmo as pessoas que vão adquirir imóveis entendam o que deve comprar ou não, o que e também o que nós, como construtores, devemos ou não lançar no mercado, tá? O que é que tem de mais carente e para a gente evoluir com essas informações para facilitar de sobremaneira que o setor da construção evolua, tá? Isso é muito importante para nós que fazemos o setor. O que mudou nos últimos anos? A gente tinha um panorama de crescimento até 2013, acredito que bom. O que é que mudou nesses 6 anos, por exemplo? Na verdade, até 2014 era o boom do mercado imobiliário. A partir de final de 2014, começou a acontecer alguns problemas em nosso país, a queda do PIB, tá? Isso aí foi terrível, começou a crise e com o advento da crise, o setor da construção, ele é sempre o primeiro a entrar em crise, tá? Porque a primeira coisa que uma pessoa vai deixar de comprar quando falta recurso é um imóvel. Vai comprar bens mais baratos. Primeiro o alimento, escola dos filhos e aí vai, de acordo com a necessidade de cada um. Por fim, é que a pessoa adquire um imóvel. Lógico que todo mundo quer ter a casa própria. Então foi o primeiro setor a sentir a crise. Exatamente. Então já 2015 já foi muito ruim, 2015, 16, 17... E o ano de 18, a economia começou a reagir de uma certa forma, de forma lenta, e o setor da construção também. Nós fazemos esse censo que ele é semestral, mas a gente tem um indicador mensal no Sinduscon, que ele já mede isso desde 2003, 2004, que é o IVV, que é o Índice de Velocidade de Vendas. Nós fazemos esse levantamento com 35 consultoras, as 35 consultoras mais bem ranqueadas aqui em Maceió, as que têm mais obras. E esse índice ele demonstra mês a mês a evolução do mercado, quando ele está em queda ou não. Do início de 2018 para cá, ele vem crescendo, ele vem subindo de forma muito lenta, mas vem subindo. Acontece alguns picos em alguns momentos, tem um feirão caixa, aí dá um pico, você vende mais alguma coisa. Algum lançamento do Minha Casa Minha Vida, que são imóveis mais baratos, aí você dá um pico também nas vendas. Mas, no geral, ele vem de forma lenta, subindo, mas subindo, não caindo. Ao mesmo tempo que vem subindo esse índice de velocidade de vendas, também vem acontecendo uma melhora no emprego. Nós ainda estamos negativos no emprego, contudo, já é um negativo que eu já considero positivo, porque esse ano já há um equilíbrio, a gente já teve praticamente zero entre novos empregos e demissões, então a gente já teve assim um fator zero. E isso é importante para que a gente tenha uma retomada aqui em Alagoas. Quando se sente isso, uma vez me disseram, não sei se é verdade, viu, presidente, que você sabe quando a construção vai melhorar, quando você vê mais carros sendo comprados, mais seguro sendo adquirido, isso é verdade? É verdade. Na verdade, o que é que ocorre? Primeiro, é como eu estou dizendo, primeiro a pessoa se alimenta, né, vai para alimento, depois começa a comprar alguns outros bens, como uma televisão, uma geladeira, e aí vai os bens mais baratos. Em seguida tem o carro. O carro também é um bem
desejado por todo brasileiro. E maceiense parece que em peculiar, né, em especial... Não é só o maior, o Brasil tudo. Eu sou até, digo, pô, a gente tem que pensar em outra alternativa ao transporte, não o carro. Hoje tem o Uber, tem táxi sobrando, tem eu concordo, bicicleta, mas então a gente tem que procurar alternativas. Eu concordo, mas quando eu recebo amigos de São Paulo, de outros lugares, mas como a frota de Maceió renova, né? O pessoal costuma dizer, então, tipo, o Maceió parece ter um prazer maior com o carro. Mas na verdade não é só que a frota de Maceió renova em todo o Brasil. Acontece que São Paulo, como tem muito mais carros, aí aparecem mais carros velhos, então isso é só pela relativo, proporcionalidade. Né? Proporcionalidade. Isso. Contudo, o que é que ocorre? O que é que a gente diz? Quando começa a se vender carros, então, é um indicador importante que a economia está melhorando, é quando você tem, olha, vendeu-se mais carros em janeiro do que dezembro, fevereiro do que janeiro e assim sucessivamente. Então, quando aumenta o índice de venda de carros em relação ao mês anterior, então a gente entende que a economia está melhorando, porque já é um bem de consumo bem mais alto e já chega próximo ao valor de alguns imóveis. Então, é essencial para a gente que a economia ela volte a funcionar de uma forma satisfatória, que o PIB cresça, porque aí o setor da construção vai evoluir, vai melhorar. Em 2009 você tem o Minha Casa Minha Vida e um déficit habitacional começa a ser resolvido, diminui pelo menos, imagino, né, numa classe mais baixa, pobre, né, na classe C, D e E, Exato. imagino. Depois nós temos essa crise. Hoje, quem tem se movimentado mais? Um alto padrão ou uma classe popular nesse sentido? Não, a classe popular aqui em Alagoas e Maceió, ela se movimenta mais naturalmente, porque se você observar, a nossa renda per capita é muito baixa. Então, nós não temos, assim, existe classe alta, alguns poucos, mas quem movimenta mesmo o mercado é a classe C, D e E, não tem jeito. Lógico que você, quando vende um imóvel da classe C, D e E, ou vende um imóvel da classe alta equivale a 10 imóveis da C, D e E, tudo bem. Contudo, quem movimenta e quem dá movimento ao mercado é a C, D e E. E o Minha Casa Minha Vida é o que há de mais importante, é um dos grandes programas governamentais, a gente tem que tirar o chapéu para esse programa, uma iniciativa fantástica do governo, e em 2009, 2008, 2009, e que alavancou realmente o mercado imobiliário, ao mesmo tempo tirou as pessoas da linha de pobreza, na verdade, deu uma condição digna a essas pessoas que moravam em áreas de risco, em ruas e tudo mais. Então, ajudou muito a melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Portanto, eu sou um defensor e um entusiasta do programa Minha Casa Minha Vida. Infelizmente, no momento, o governo federal não está dando a devida atenção ao programa. Isso é muito triste. Hoje aqui em Alagoas, nós temos cerca de 10 mil unidades em construção. E o governo vem atrasando sistematicamente os pagamentos e isso vai estar gerando menos emprego, porque essas 10 mil unidades já gerariam de cara 3 mil empregos diretos. E que são 3 mais 6 indiretos, seriam 9 mil empregos. E sem essa... Uma ajuda no financiamento parece que está mais travado também, né? Na verdade, também teve esse problema que começou no final do ano passado, no dia 31 de outubro, que a Caixa Econômica teve que travar por conta do Fundo de Garantia, faltaram recursos. Então, houve um desequilíbrio do governo em relação ao controle dessas despesas. Isso prejudicou sensivelmente o programa Minha Casa Minha Vida. Estamos retomando com calma esses financiamentos, mas as coisas não estão assim tão fáceis. O construtor aqui em Alagoas, no Brasil em geral, mas em Alagoas particularmente, vem sofrendo muito com esses atrasos e com o desemprego que está sendo gerado por conta disso. Muito se fala, exemplo, o nosso ministro da Economia já deixou muito claro que se pela filosofia dele, pelo pensamento dele, ele privatizaria todas as estatais, inclusive a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Mas o presidente já assegurou que não vai privatizar. A Constituição Civil vê com bons olhos a privatização da Caixa Econômica?
Não, de modo algum. A Caixa Econômica, ela é hoje quem controla o FGTS, e o FGTS é uma fonte de recurso essencial para financiar essas moradias populares. Então, se você perde a Caixa Econômica e sai da mão do governo e vai para bancos privados, isso vai ser um desastre. Fora que só quem investe no Norte e Nordeste é a Caixa Econômica. Os bancos privados não investem aqui no Norte e Nordeste, com raras exceções, faz um empreendimento ou outro, mas eles não querem saber do Norte e Nordeste, querem saber da região Sul e Sudeste. Então, nós não podemos abrir mão nem aceitar que a Caixa Econômica seja privatizada, de modo algum. Para a gente não vale a pena, não pode acontecer, e vamos lutar para que isso não ocorra. Quando se pensa na expansão de Maceió, da região metropolitana, muito se falou na parte do litoral norte e na parte alta, né? Nós temos uma concentração, embora se construa bastante na parte da orla. Hoje, há uma mudança desse roteiro ou mantém-se nessa expansão? Não, na verdade a expansão de Maceió não tem para onde ir. Em termos de litoral e praia, tem que ser em direção ao litoral norte. A gente sai ali da Jatiuca, Estela Maris, evolui, vai andando ali naquela região de Cruz das Almas e seguindo para o litoral norte. Não tem jeito, isso aí vai acontecer naturalmente. Tem aquela barreira que é a parte alta ali por trás do litoral norte, que tem alguns loteamentos, vão ter mais loteamentos, vão ter mais empreendimentos. Então, a Maceió, a parte mais nobre, vai crescer ali para aquela região. A parte alta, naturalmente, vai continuar também como sendo um vetor de crescimento, que é onde a gente tem os empreendimentos, não populares, mas tem alguns bons loteamentos, e tem também os empreendimentos populares na parte mais alta, para atender também toda a nossa população e resolver o déficit habitacional. Nós temos, em particular, esses 1 ano e meio, talvez 2, uma tragédia, que é o caso do Pinheiro. Isso tem movimentado, com uma certa obviedade, o setor da construção. Como o Sindicato da Indústria da Construção tem percebido esse movimento do Pinheiro? A gente, enquanto sindicato, enquanto construtor também, tem acompanhado de perto o caso, participando de algumas reuniões no Ministério Público, reuniões com o pessoal de Brasília, algumas reuniões políticas, alguns moradores. Contudo, a gente não tem ainda um laudo, uma definição do que efetivamente ocorreu ou vai ocorrer lá. Então, a gente não tem nem o que é que vai ocorrer. Não, vai afundar Pinheiro? Eu não acredito, mas isso é uma opinião minha como cidadão. Eu morei no Pinheiro, minha família morava no Pinheiro, tenho um empreendimento construído no Pinheiro que está intacto, que não tem problema nenhum, prédios. Então, na verdade, eu não sei, nós não sabemos o que vai acontecer. Torço que o laudo venha positivo, mostrando que ali trata-se de um problema mais de drenagem, de águas subterrâneas, que aconteceu realmente aquele terremoto que foi na escala 2,5, na escala Richter mais ou menos, é um terremoto forte, causou algum dano, mas que a gente tem como encontrar uma solução para o Pinheiro. É isso que eu torço, porque é um bairro maravilhoso, um local muito bom de se morar. Uma área estratégica de Maceió. Tem, né? Dentro de Maceió, não tem, eu não acredito não, mas eu não posso dizer nada, eu não fiz nenhum estudo, claro. Eu preciso de um relatório, teremos esse relatório definitivo que diz que até o final desse mês nós teremos essa informação, é importante demais. O CRPM, né? Exatamente. Tem falado em final de abril e início de maio. A gente está indo para o nosso intervalo, eu estou aqui com o presidente do Sindicato da Indústria da Construção, Alfredo Breda. A gente volta rápido. Até mais. Minha filha deixou um vazio tão grande na família. Que só quem passou por isso na família ou próximo sabe como que é, né? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Minha filha não era doente, muito saudável, nunca foi doente. E pelo mosquito minha filha se foi. Ele não conseguia mais trabalhar por causa das dores e em cima da cama. A renda que sustentava a casa dele com a minha mãe, essa renda
parou, né? Mas assim, ela ainda não anda, ela não senta, ela não fala. Eu, graças a Deus, ainda tenho a minha filha comigo. O perigo é para todos, o combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde, Governo Federal. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o presidente do Sindicato da Indústria da Construção, Alfredo Breda. Um dos pontos que a construção civil reivindicava há muito tempo, presidente, era o fato de que você, exemplo, num momento de crise, você abria uma construção, é um investimento alto de uma construtora, e de repente você tinha uma desistência e você tinha uma insegurança jurídica em cima disso. Hoje a legislação já consegue dar uma proteção maior para a construção, não é isso? Foi aprovada a lei do distrato. E essa lei do distrato a gente já vem trabalhando junto com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Eu venho participando desde 2015 do Conselho da CEBIC. E a gente vem discutindo esse assunto à exaustão. Tentou-se um acordo com os PROCONs nacionais e uma série de acordos. E no final chegamos a um texto que atende tanto ao setor da construção como ao consumidor. Então, todos dois agora serão penalizados em caso de distrato, tanto para o lado do construtor como para o lado do consumidor. Como funciona? Na verdade é o seguinte, hoje o distrato, se você comprar um imóvel por R$100 mil, por exemplo, você desistiu do imóvel. Você não pagou 100 mil, você pagou, digamos, 40 mil e ficou 60 para pagar. Esses 40 mil, com essa compra, você já paga ao corretor, que é 5% do negócio, ou seja, 5 mil vai para o corretor. Dos 20 que você pagou, sobraram 15, que 5 já pagou o corretor. Esses 15, você tem um percentual aplicado sobre isso, que é cerca de 20% do valor pago, que o consumidor também perde. Então, ele pagou 20 mil, 20%, perdia mais 4 mil reais. Então, isso hoje? Isso é como ficou hoje. Então, ele vai perder mais ou menos, se ele der 20 mil, vai perder mais ou menos 50% do que pagou por conta do corretor e do valor de multa, mais ou menos, que foi estipulado por isso. Isso aí veio para desincentivar as pessoas que estavam comprando imóvel para especular. Ela comprava, depois o imóvel subia de preço e a pessoa vinha e fazia um distrato para ganhar um certo dinheiro nesse negócio. Quer dizer, antes era assim. Depois que a pessoa, que veio a época de crise, então o que é que o consumidor fez? Não, eu quero mais não imóvel, porque o imóvel não subiu mais de preço. E aí ele deixou de pagar e queria todo o dinheiro de volta. E isso causa um dano tremendo à construtora, porque na hora que você faz um empreendimento imobiliário, são 100 unidades, então você precisa vender as unidades para construir o empreendimento. Não tem jeito. Então você está construindo ali, vendeu 80 unidades, aí chegam aí 20, desiste de comprar, ficam 60. Esses 60 que estão pagando em dia e que quer o empreendimento, aí vai dizer, não, esses outros 20 que compraram querem o dinheiro de volta. Você devolveria o dinheiro todinho, ficava com menos 20 unidades e não tinha condição de acabar o empreendimento já numa fase evoluída do empreendimento. Olhe como você prejudicava os demais consumidores. Então, essa visão de não prejudicar os demais consumidores é o que levou a ser feito esse modelo de distrato que resolve o problema de uma certa maneira. A gente tem tentado, você falou um imóvel de 100 mil, eu queria fazer uma simulação maior. Pois não. Hoje você tem muito prédio de alto padrão aqui em Maceió. Não vou nem putão, vamos dar um apartamento de 500 mil. Hoje, o que é o natural, que um sinal? Sinal o quê? 20%? 20%, porque dependendo você pode financiar pela Caixa Econômica, tá, mas o sinal natural 20%. Então, seria 100 mil reais. Deu 100 mil reais. Tivemos essa crise recentemente. Perfeito. Num caso desse, ele deve os 100 mil ou ele deve os 250? Não, é só, repare, aí o que é que ocorre? Se ele for distratar, em caso de distrato, ele pagou 100 mil. Isso. Está devendo 400, ele não quer mais o imóvel. Então, ele vai perder
os 25 mil do corretor, porque os 500 mil, 5% ele perde os 25 mil do corretor, e ele perde ainda mais 20 mil, 25 mil, dependendo tem um cálculo lá, uns 20 a 25 mil. Então ele vai perder 50 mil do valor e recebe de volta os outros 50 mil. É mais ou menos assim que funciona a lei do distrato. Então, tá? gradativamente, isso diminui ao passo que ele vai pagando também. Claro, naturalmente, não tenha dúvida. Vai sem problema nenhum. O que tem que entender é o seguinte, você comprou um imóvel, você quer desistir, você pode desistir, óbvio, ninguém é obrigado a ficar. Agora, tem o tempo de devolução também. A construtora, ela pode devolver. Se ela tiver patrimônio de afetação, o que é patrimônio de afetação? É uma construtora, a minha só constrói assim, eu faço um empreendimento, registro como patrimônio de afetação, então todas as pessoas que adquiriram aquele imóvel estão livres de qualquer problema que a construtora tenha. Não, teve problema no outro empreendimento, mas esse empreendimento está salvo com os recursos dele, está salvo para ser construído. Então, patrimônio de afetação é isso, você protege o consumidor. Então, esse consumidor, esse empreendimento que é patrimônio de afetação, o consumidor que distratar, ele só vai receber o dinheiro dele no final, quando concluir a obra, porque aparece outra pessoa para comprar e aí ele é ressarcido do valor dele, descontado a comissão e essa multa. Mas é para proteger o consumidor, senão a pessoa não acaba o empreendimento. O mercado aconteceu a crise, isso significa que os imóveis de 2014, como parou, eles continuaram aumentando o valor, eles estagnaram ou eles perderam o valor? Não, na verdade, o que é que ocorreu? De 2014 a 2018, o preço do imóvel ele se manteve muito estável. Então, não houve grandes aumentos. Os aumentos, eles foram, aumentou, se estava numa área mais valorizada, próximo ao shopping, aí não, está próximo ao shopping, aí próximo ao shopping, aí valorizou mais um pouquinho, está na beira da praia, teve uma valorização, está na parte alta, valorizou menos. Então, isso vai muito de acordo com a situação. Contudo, ele não teve essa valorização que ele vinha tendo até 2014, porque a valorização que a gente tinha do imóvel era impressionante, né? Você comprava um apartamento de 100 mil e já virava 160. Mas, quando a gente identifica alguns imóveis que foram lançados em 2012, 2013, quando a gente traz os preços deles para cá, atualmente, eles praticamente dobraram de preço em 2018, 2019. Então, há uma valorização do imóvel. Depois que passou 2014, 15, 16, 17, depois de 17 a gente começou a ter uma nova valorização. Até também porque nós temos, com esse censo que nós fizemos, demonstra também que há uma escassez de imóveis novos. Nós temos um estoque controlado, abaixo de 20%, tá? 20% mais ou menos, que é um estoque que o ideal é que fique até 25%. Quando está abaixo de 20%, já está um estoque perigoso, precisa se produzir mais imóveis, que nós deixamos de produzir em algum momento. Então, o imóvel, ele vai valorizar sempre. Vai ter um problema de crise, uma coisa qualquer, mas o imóvel é um bem que você pega e que ele valoriza. Ao contrário do carro. Não tenha dúvida. Carro desvaloriza assim. Carro não tem jeito, carro vai sempre desvalorizar. Mas o imóvel você sempre vai ganhar, você nunca vai perder com um imóvel, tá? E é uma segurança que dá para a família, para a pessoa que investe em imóvel. Ou seja, hoje em dia pode-se dizer que o sindicato está otimista. Muito otimista. Só para você, uma pena, no próximo censo que a gente apresenta daqui a 6 meses, eu vou pedir para convidar você, vou falar com a Patrícia e vou pedir para lhe convidar o pessoal daqui de vocês, da TV, para que você veja assim, o censo demonstra claramente que o mercado tende a crescer, tende a evoluir e que tem mercado consumidor. E por que tem mercado consumidor? As pessoas continuam casando. Aqui em Alagoas, 12 mil casamentos ano. Dizem que 25% de divórcio. Continua envelhecendo, né? Quem tem claro. 14, que tinha 15 anos, hoje está com 20. E vai procurar um imóvel para morar, vai para o emprego, o mercado de trabalho. Então, as pessoas casam, as pessoas se separam, as pessoas ingressam no mercado de trabalho. Então, as pessoas precisam de casa para morar. E não tem jeito, isso vai acontecer, há um déficit habitacional razoável. No país, o déficit assim direto é cerca de 8 milhões, 7, 8 milhões. E isso direto, fora imóveis que estão alugados, tal. Tem uma série de dados aí que são importantes e que demonstram que o imóvel é um bem que vai se precisar o tempo todo. Vai faltar imóvel o tempo todo e a gente vai precisar produzi-los. Você acredita que... Eu acredito que eu o entrevistei uns 2 anos atrás e eu perguntava, a crise acaba em 2017? Eu lembro que o senhor fez bem assim, olha, eu acho que em 2019.
Na verdade... Você acertou ou errou no prognóstico? Não, eu acho que ainda não... Nós ainda estamos numa crise. Uma crise ainda, houve mudança de governo, isso atrapalha bastante para que a economia volte a funcionar. Você vinha num governo que estava dando um certo equilíbrio. E aí você muda de governo, muda tudo. Por mais que você tente seguir a mesma linha, você não consegue. Sim. Então... isso pode ser que leve a gente a melhorar fortemente em 2020. E foram 100 dias bem conturbados, né? Muito conturbados. A gente está sofrendo bastante, há muito desencontro, mas a gente torce de todo jeito, porque nós somos brasileiros, nós queremos que o país dê certo, independente de quem está na presidência, de quem... a gente torce pelo Brasil, eu torço pelo Brasil, isso é que é o importante para a gente, que faz o setor da construção e nós como cidadãos. Que bom, eu estou aqui com o Alfredo Breda, presidente do Sindicato da Indústria da Construção, trouxe aqui para a gente o censo, trouxe um otimismo para o setor. Muito obrigado. Obrigado a você, Wendel. A gente vai para o intervalo, volta já. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. A ditadura foi uma época de violação de direitos. E muitos dos documentos que contavam os detalhes sobre os crimes cometidos foram censurados, escondidos ou destruídos. Hoje, muitos deles estão disponíveis no site bnmdigital.mpf.mp.br. Acesse, pesquise e não deixe a história desaparecer, muito menos se repetir. Mate, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Well, come on, mate. It was a simple mistake. I don't know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Voltamos e agora seguimos com um ponto de vista, agora com o Valber Pitombeira, ele que é instrutor de saúde e segurança do SESI. Muito obrigado, Valber, por vir aqui falar sobre o Abril Verde. O Abril Verde, embora o trabalho da segurança do trabalho aconteça o ano inteiro, o Abril Verde serve para conscientizar. O que é que tem sido buscado mais se conscientizar nesse mês? Na verdade, eu que agradeço, né, pela oportunidade de estar divulgando. Eu sempre falo, né, para a equipe lá no SES que trabalho de saúde e segurança do trabalho é um trabalho solidário. É um trabalho que exige muito de atenção, não só da própria área de segurança, mas de todos. Porque a busca mesmo dessa informação que ainda não, vamos dizer, não bate com a sociedade toda, não é aberta à sociedade toda. A gente está tentando abrir mais, comunicar para a sociedade em geral. E a gente está divulgando esse trabalho principalmente para as empresas, para a indústria aqui do estado, para que a gente comece a mudar um pouco da visão. O que seria essa visão? A gente está tentando atingir o máximo possível ao empregador, ao empresário em geral, aos líderes, ao RH, para que comece de cima, que essa atitude venha de cima para baixo. Porque infelizmente, a gente vê algumas coisas que vem passando na mídia em geral, que as empresas acabam passando dificuldade, né? A imagem da empresa é jogada, né? Infelizmente. E então a gente
quer trabalhar isso de cima para baixo, para que venha e chegue no trabalhador e passe essa informação e dê essa segurança ao trabalhador. Ô, Valber, geralmente, quando a gente fala que, independente do Abril Verde, fala de segurança do trabalho, sempre vem rapidamente à mente os equipamentos de proteção individual, os EPIs. Segurança do trabalho é físico? Não. Não é só físico. Também é como as normas de segurança, principalmente tem uma norma chamada regulamentadora do Ministério do Trabalho, do antigo Ministério do Trabalho, a NR6, ela fala que o EPI ela é o último dispositivo de segurança. A gente tem outros dispositivos de segurança e de saúde também para proteger, para prevenção do trabalhador. Então, muito se fala da questão do equipamento de proteção individual, porque ele é visível, é mais fácil, é mais prático da gente visualizar. Mas principalmente muitas atitudes a gente tem que tomar antes de pelo menos usar o equipamento de proteção individual, que é, por exemplo, a principal delas, a educação. A educação, sim, ela forma o trabalhador, ela evita acidentes. Diferente do EPI, que ele está lá para proteger, mas ele não evita o acidente em si, ele minimiza. Então, a gente está trabalhando nesse mês, tentando um pouco tirar dessa correlação que o EPI, ele evita acidentes. Não, ele minimiza, por exemplo. Pode, de repente, um trabalhador, ele não pode ter uma lesão. Né, por causa do EPI, mas o acidente ele aconteceu. Então, eu lembro disso, acredito que a TV Assembleia veiculou durante muitos anos um institucional de segurança do trabalho, eu não me lembro, vou lhe dever o dia, em que você falava, o cara falava algo como tipo bem assim, amanhã é meu dia de acidente de trabalho, e virava, eu acho que uma pistola de prego para si mesmo e atirava. Era claro que isso daí é um grande excesso, mas mostra que muitas vezes é a atitude que causa o acidente, né? O comportamento. Eu sempre costumo falar que tecnicamente está sendo bem trabalhado. As empresas organizadas, ela trabalha tecnicamente isso. Mas o problema nem sempre é a questão técnica, é a questão comportamental. Né, a atitude. O brasileiro, ele é um povo, eu vou ser até um tanto, grosseiro, injusto talvez. O brasileiro é um povo propenso ao acidente de trabalho? Depende. Porque tem uma imagem de relaxado, o brasileiro tem uma fama, pelo menos no exterior, do cara que para no cafezinho, que não usa todos os equipamentos, que pode chegar ou embriagado, ou pode atrasar, ou pode não cumprir as regras. Ele não é um cumpridor de regras, pelo menos a gente tem um brasileiro da década de 50 para cá, a ideia do Zé Carioca. Né? Ele é um malandro, ele não segue a regra. O futebol ajudou a propor essa imagem de um brasileiro que não é tão sério. Os institutos de pesquisa mundiais falam que o brasileiro não é tão produtivo quanto um americano. Há uma discussão, é claro que eu estou jogando isso de uma forma grosseira para tentar propor o nosso debate. Quem é esse brasileiro trabalhador? O brasileiro trabalhador de vez em quando, pela visão de alguns, ou atitudes mesmo de alguns, acaba quebrando um pouco da imagem do bom trabalhador brasileiro, do bom empregador brasileiro também. Infelizmente, em algumas situações, isso acaba sendo generalizado. Temos grandes empresas aqui no Brasil, empresas que fizeram também são sucesso no exterior, que são feitas puramente pelo brasileiro. Não, eu digo até, inclusive, que isso daí é uma fama e uma proposição de discussão, porque a gente pode falar em qualquer tipo de escala. Você vai olhar, eu tenho amigos no Rio de Janeiro que dizem assim, eu só contrato nordestino, e há a preocupação, há a fama de dependente do Estado, de você chamar o nordestino de preguiçoso. Né? E tem amigos em Miami que dizem assim, eu sou contrato brasileiro. Então, o brasileiro trabalha muito. Por que essa fama do brasileiro de não produzir?
Na verdade, o que acontece? Tem muitas questões fora do âmbito, vamos dizer, operacional, de trabalho, como muitas normas de segurança. Algumas empresas que são de fora não estão acostumadas com tanta dureza com que essas normas tratam, né? E com importância, né, lógico, para cuidar do trabalhador. E, infelizmente, um ou outro, acontece isso em qualquer segmento, trabalhador ou empregador, acabam não cumprindo com isso, né? Acaba relaxando, acaba tendo um comportamento que não é seguro, utiliza-se da lei para algumas situações, é aquele famoso jeitinho brasileiro. O brasileiro tem diminuído essa posição, e a gente está falando aqui nesse do Abril Verde, eu tento colocar a discussão sobre o malandro ou a produção, nesse sentido tentando uma historicidade, um contexto, mas a minha dúvida passa na segurança do trabalho é se o brasileiro tem cada vez mais levado seu trabalho a sério. A gente tenta trabalhar isso, está tentando trabalhar, é o comprometimento com as normas de segurança. As normas de segurança no Brasil, elas são bem duras para determinadas situações. Então, por isso que através da educação, essa é a melhor base, que a gente infelizmente ainda, por falta de estrutura de políticas públicas, a gente acaba tendo essa dificuldade. Imagine só, eu tenho uma experiência de ministrar vários cursos e palestras em diversos segmentos econômicos aqui do Estado. E você chegar lá para ministrar uma palestra, você ainda acaba lidando com o analfabetismo. Lidando com trabalhadores que ainda têm informações muito superficiais sobre saúde e segurança do trabalho. Então, você tem brasileiros formados com dificuldades de entendimento, de interpretação de texto. Como é que você vai dar um manual para ele? Imagine só, para aquele que já é formado, né, que tem até graduações ou até pós-graduações e tem dificuldades. Imagine aquele que não tem nem um segundo grau completo. Então, imagine, a gente acaba lidando com essas situações que dificulta chegar a essa informação e ter essa mudança de comportamento. Como é que eu vou provar e poder dar limite àquele trabalhador se aquele trabalhador tem uma baixa compreensão? Então, não é só fazer a parte da gente, da educação, voltada para a área de saúde e segurança do trabalho. De vez em quando a gente tem que voltar um pouquinho e ajudar um pouco na educação básica. E o próprio SES, ele tem um programa chamado EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, que trabalham isso, principalmente eu vejo muito nas obras, para tentar diminuir essa distância. Então, para trabalhar um pouquinho desse comportamento, tirar aquele, do que a gente está falando, do jeitinho brasileiro que é tão falado, principalmente fora. É porque eu acredito, aí eu vou jogar uma opinião pessoal, que o brasileiro ainda tem nessa questão do jeitinho como, tipo, descumprir uma regra, furar uma fila, ser esperto, como vantagem. E aí eu acredito que ele esquece que ele recebe uma desvantagem também do outro que vai também ser esperto em cima dele, né? É verdade. Você hoje, em termos de dizer para o brasileiro, cumprir a norma é sempre mais importante, é sempre vantajoso para ele, é de fácil entendimento? Não só para ele, como para todas as empresas. A gente está vendo por aí afora, né, alguns fatos que estão na mídia em todo lugar, de acidentes enormes que estão acontecendo, e depois quando a gente vai para o papel, vê que não valeria a pena. Vale a pena trabalhar com prevenção, vale a pena cumprir as normas de segurança. Então, o papel do próprio SESI mesmo é fazer e ser essa parceria para o empregador e os seus colaboradores. Para quê? Para que montem uma estrutura de gestão para aquela empresa, para que aquela empresa cumpra aquelas normas de segurança e não sofra sanções lá na frente. Não só a própria empresa, como o próprio trabalhador. Então, faz parte disso de que a gente cumpra com essas normas de segurança, que no final vai fazer diferença. Voltando principalmente para grandes acidentes que acontecem, imagina a magnitude de pagamento de multas, de indenizações, do que pode ser muito maior do investimento que poderia ser de 1, 2, 3% do que vai gastar depois. Pois bem, eu estou aqui com o Valber Pitombeira, a gente está indo para o intervalo, a gente volta já. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor.
eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho, e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Valber Pitombeira, ele que é instrutor de Segurança e Saúde e Segurança do SESI. Valber, o brasileiro tem noção dos riscos? E eu vou me apoiar nessas perguntas com base num preceito, na verdade, de segurança, mas na verdade de seguro de vida. Se você puder comprar um seguro de vida, um seguro de casa residencial, você tem um dos itens, é o seguinte: responsabilidade civil. Ou seja, o seguro te oferece, inclusive, que se você derrubar um vaso da sua casa dentro de uma garagem, em cima do carro de uma outra pessoa, você estará seguro. Mas, em outras palavras, ele está te dizendo o seguinte: pelo amor de Deus, cuidado com o vaso, né? Com certeza. Eu sempre falo, voltando para o âmbito de saúde e segurança do trabalho, eu sempre falo que responsabilidade de saúde e segurança é de todos. Não é só você determinar uma área de segurança composta pelo técnico de segurança, engenheiro de segurança, ou por uma área de saúde, pelo médico do trabalho, enfermeiro do trabalho. Você não pode chegar e colocar toda a responsabilidade. Lógico que ele tem a sua responsabilidade, mas a responsabilidade de saúde e segurança, que é vida, é de todos. Eu sempre gosto de dar um exemplo, Wendel, é que, eu não sei, acho que na época a gente era mais novo, mas do Código de Trânsito, né, o novo Código de Trânsito. Eu lembro de uma reportagem que foi falado na época, uma pessoa foi ser entrevistada no sinal, e na época eu lembro que quase ninguém usava dentro da cidade cinto de segurança. Sim. Ninguém usava cinto de segurança. Aí eu lembro na época, quando começou a entrar em vigor esse código novo de trânsito, que foi fazer essa entrevista, uma moça estava lá, estava com cinto de segurança, chegou a repórter e foi perguntar para ela: e aí, o que você está achando do novo código de trânsito, a questão da segurança? Ela respondeu simplesmente assim: está amassando a minha roupa. É aí que eu quero buscar a valorização, quanto a gente esquece de como é importante no nosso dia a dia as questões da segurança, as questões de vida, porque quando se trata de saúde e segurança, quando a gente vê prevenção de acidente e vê questões de prevenção de doenças ocupacionais, a gente tem números absurdos de afastamento. A gente tem, em média, no Brasil, de 500 a 600 mil acidentes de trabalho por ano. Então, é um número altíssimo, que isso vai refletir já lá na Previdência. A mesma coisa, um afastamento também de mais ou menos 500 mil de pessoas por causa de doenças ocupacionais. E o que é que a gente precisa transformar esse número? Será que eu preciso ter uma pessoa como essa que deu uma entrevista aqui, preocupada com a roupa, para que ela não seja índice? Então, a gente trabalha muito de forma educacional e trabalhar com isso para que ele não espere a multa. Eu não preciso esperar a multa para mudar. A gente tem que mudar uma cultura, trabalhar em cima dessa cultura. Então, a gente valorizando isso, a gente não vai se preocupar com aquele vaso. E eu lhe perguntei logo no início, no bloco anterior, falando o seguinte exemplo: é só físico? Porque muitas vezes a preocupação de uma segurança do trabalho, ela pode se dar mentalmente? Pode sim, a gente tem casos aí, em questões aí que a gente conversa, o SESI tem uma equipe multidisciplinar, eu converso muito com a psicóloga lá do SESI, e ela fala que acontece isso na empresa. Tem muita gente, até pelo momento que o país atravessa, há mais ou menos 5 anos, que todos nós sabemos que, infelizmente, a economia praticamente parou. Tem muitas situações aí de pessoas que estão saindo, vamos dizer assim, da zona do conforto.
Não dá, essa palavra acho que ela não se encaixa no momento atual e eu penso que no momento futuro também, porque por mais que a economia ela cresça, ela traz esses grandes prejuízos. Muita gente desempregada, empresas com metas altíssimas por causa do enxugamento, por uma influência muito forte. E a minha dúvida nesse sentido é porque, por exemplo, nos últimos anos tem aumentado casos de síndrome do pânico, problemas de insônia. Se o cara não dorme, como ele dirige? É verdade. E assim... Uma máquina. Sono é investimento. Eu sempre... eu tenho um colega que fala, Valber, eu gastei R$4.000 num colchão, numa cama que eu comprei. Mas eu estou tão feliz quando eu acordo, porque o meu problema eu não sabia que tanto tempo que era a cama. Entendeu? Então, isso são várias situações corriqueiras, não só no âmbito do trabalho, mas a ligação que tem com o mundo. Por exemplo, no trânsito mesmo, você sai do trânsito, numa cidade como Maceió, tem muita gente que passa 1h30, 2 horas todos os dias. Imagine só, você ainda nem chegou no seu trabalho, você passa 1h30 para chegar no seu trabalho e 1h30 para chegar na sua casa. Qual é a influência que não tem isso na saúde mental de uma pessoa? Com trânsito louco. Eu fico imaginando o seguinte, uma pessoa que tenha como função conferir um equipamento de segurança. Pode ter explosão. Um cara que não dorme, ele pode ser o cara que achou que verificou e não verificou. Quando a gente fala na educação, de tentar mudar uma cultura, é transformar isso instintivo no trabalhador. Que ele tenha um instinto já, que quando ele vá fazer a sua atividade, ele esteja já com a sua permissão de trabalho, com a sua análise preliminar de risco, porque isso vem antes do EPI. Então, quando ele vai assinar esses documentos, né, que faz parte do planejamento, então ele automaticamente, instintivamente, ele já vai colocar os equipamentos de proteção individual. Então, ele vai diminuir o risco não só da questão do acidente de trabalho, mas também de doenças ocupacionais, que isso vai depender da exposição que esse próprio trabalhador ele tem no dia a dia dele. Isso daí quando se fala, eu imagino que você diga para determinado empresário que ele vai investir, sei lá, 3% em segurança do trabalho, eu acredito que alguns empresários, dependendo do ramo, deve dar um tipo, mas eu preciso? Acontece? Acontece, porque como a gente veio falando no começo do programa, não é uma área ainda para que todas as pessoas que tenham empresa, principalmente micro e pequeno empresário, nunca teve tão perto de normas de segurança. Por que eu estou dizendo isso? Hoje, com o advento de um programa um sistema chamado E-Social, que está para entrar agora, que é um sistema encabeçado pela Receita Federal e outros órgãos fiscalizadores, está fazendo com que o alcance da fiscalização chegue em todo lugar. Agora, através de sistema. A gente pegou alguns dados aí, 3% das empresas no Brasil são auditadas. Com esse E-Social, 100% vão ser auditadas. Aí o que acontece? Esse empresário, não por falta, por desleixo dele, é por falta de informação mesmo. Muitos empresários, eu acabei atendendo pelo próprio SESI mesmo, muitos micros e pequenos empresários, eles não estavam acostumados com a questão das normas porque não se cobrava. Já as médias e grandes empresas que têm determinados riscos, saúde e segurança do trabalho é rotina, é todos os dias. Por isso que algumas dificuldades para um entendimento desses empregadores. Mas isso o SESI também está trabalhando por sua rede, né, que a gente tem uma rede de agente de mercados, a gente tem uma rede de educação para o próprio empresário, que faz com que isso melhore e essa informação chegue mais perto ao empregador, principalmente aquele micro e pequeno empresário. É segurança do trabalho, Valber, condições certas de cadeira, mesa, nesse sentido? Eu vou lhe fazer essa pergunta do seguinte, um dos maiores pontos de afastamento no Brasil do trabalho é coluna. Isso, é coluna. Tem um artigo, eu não vou me lembrar bem aqui, de uma revista inglesa, né, que fala sobre ergonomia. Né, a NR17, a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho,
ela fala sobre ergonomia e fala sobre essas questões, né, da postura, da adaptação do ambiente de trabalho ao trabalhador, porque antes era feito ao inverso, né? Antes de existir a ergonomia em 1950, era feito o inverso. O trabalhador tem que se adaptar ao ambiente de trabalho. Se não cabia na máquina, serrava as pernas. Não chegava a ser tanto, mas, por exemplo, tem uma esteira aqui, a gente tem uma esteira aqui, trabalhava uma pessoa de 1,5 m de altura e trabalhava outra de 2 metros. Será quem é que vai sofrer da coluna aí? Então, tem se feito um trabalho em cima disso e sendo cobrado muito sobre isso, a ergonomia, porque é um dos maiores afastamentos do ambiente de trabalho. Né? Ledorte, bursites, tendinites, né? Lombalgias, isso causa. E essa revista em inglês, ela falou, foi bem interessante esse artigo, que ela disse que daqui a mais ou menos de 10 a 15 anos, a cada 10 habitantes da Terra, 6 vão ter problemas na coluna. Então, para quem tem problema na coluna, sabe, né? Valber Pitombeira, instrutor de saúde e segurança do SESI. Você tem um presente para mim? Tenho sim. Eu tenho aqui uma camisa da campanha Abril Verde. Eu vou abrir aqui a camisa, aqui, essa aqui para... Posso abrir? Na verdade, não, por um motivo. Nós estamos num croma aqui. Esse croma aqui é verde, a camisa é verde. Tem um detalhe verde. Ela vai sumir. Isso. Mas saiba que foi recebida, muito obrigado. Eu que agradeço. A gente agradece ao César, agradece a todo mundo. A gente agradece também a você pela audiência. Espero uma próxima oportunidade. Até mais.